O arco, como se sabe, é um elemento construtivo que, para além de distribuir cargas, é também um elemento decorativo e ornamental. Surgem diversas formas, tipos e tamanhos que vão, por sua vez, ajudar a entender qual o estilo arquitetónico. Podemos encontrar o arco principalmente em portas ou janelas, em pontes, aquedutos, abóbadas, entre outros. O uso do arco surge em várias civilizações da antiguidade, como a Mesopotâmia e o Egito, essencialmente em estruturas subterrâneas, como por exemplo túmulos. Em Évora, encontramos apenas 4 tipos de arco, desde as construções romanas até às renascentistas: o arco de volta perfeita, o quebrado em ogiva, o arco em ferradura e o arco abatido. Foram os etruscos que aplicaram pela primeira vez o arco de volta perfeita em estruturas exteriores. No entanto, os romanos utilizaram-no em grande escala com perícia técnica, eficácia e inteligência arquitetónica. Desde as origens de Roma, em 753 a.C., Itália encontrava-se sob influências etruscas. Apenas durante a República, ao conquistar a Grécia, os romanos adotam a arquitetura helénica. Era também comum os intelectuais e artistas vindos da Grécia produzirem para o Estado romano. Os romanos tornaram a arquitetura mais rica, pois consciencializaram-se de que queriam uma arte própria e, consequentemente, desenvolveram novos métodos construtivos e criaram novas tipologias, mas sempre com base nas formas e modelos gregos. No período imperial, os romanos construíram edifícios monumentais e de caráter imperial, revelando assim maior criatividade e originalidade. Os romanos procuravam a perfeição através do pragmatismo das construções, erguidas para serem essencialmente funcionais e para servirem o homem. Em Évora, existe um claro exemplo de um arco de volta perfeita romano, a Porta de Dona Isabel, uma estrutura militar, civil e pública. Foi construída entre os séculos II e III, respeitando todos os cânones da construção da época. É feita em cantaria de granito e chegou aos nossos dias apenas como um amplo vão rasgado da muralha de Évora. Depois do cristianismo se tornar oficialmente a única religião do Império Romano, este divide-se em dois: o Império Bizantino, com a capital em Constantinopla, e o Império do Ocidente, com a capital em Ravenna. Após a queda do Império Romano do Ocidente, a Europa entra na Idade Medieval. Dão-se grandes modificações nas artes e cultura europeias devido às invasões dos povos bárbaros, sendo que os francos foram um dos povos que teve mais impacto na Europa. Carlos Magno, rei dos francos, unificou o seu poder na Europa e formou o Sacro Império Romano-Germano, onde promoveu o desenvolvimento da cultura e das artes, dando início ao Renascimento carolíngio. A partir do século X, a Europa medieval vive um momento de estabilidade e crescimento, onde o comércio floresce e as cidades prosperam. Assim surge o românico, o primeiro estilo internacional da Idade Média. O românico propagou-se pela Europa uniformemente devido ao crescente entusiasmo religioso afirmado pelas peregrinações. A Igreja é então a principal responsável pela unificação da Europa depois da queda de Roma. A principal função do românico é glorificar Deus, utilizando recursos técnicos tardo-romanos e paleocristãos, acompanhou o pensamento religioso da época que correspondia aos interesses da Igreja e de uma Europa feudal. As construções possuem uma forte carga simbólica, formas e linhas claras e uma utilização repetitiva de elementos construtivos como o arco. Há uma evolução dos métodos construtivos e materiais. As paredes são espessas, as construções sólidas, há poucas janelas, interiores sombrios e simples. A utilização da pedra reforça também a monumentalidade e o caráter de fortaleza que é possível com toda esta evolução dos meios construtivos. Uma das características mais distintas da arquitetura românica é o uso do arco de volta perfeita. Este arco forma um semicírculo inteiro e no românico é utilizado também em paredes cegas. O exemplo mais significativo do românico, em Évora, é a Sé.
concebida entre 1186 e 1250, é um monumento profundamente marcado pela transição do estilo românico para o estilo gótico. É a maior catedral medieval de Portugal. A sua fachada apresenta arcos de volta perfeita, como arcos quebrados, que mostram o equilíbrio entre estilos presentes na Sé. Apesar da sua robustez bélica inerente ao período românico, possui um imponente pórtico que demonstra já o gótico mais característico, o arco quebrado. De uma notória verticalidade e de claustro de arcos fumeiros e torais quebrados, tem-se a confirmação de uma predominância do gótico sobre o românico. A entrada do pórtico principal e a Porta do Sol são construídas com arcos góticos, assim como no seu interior, as arcadas e a cobertura da nave principal em arcos torais quebrados. O estilo gótico reage contra a severidade presente no estilo românico e cresce do entendimento da estética no domínio da filosofia. Esta foi uma época próspera e de grandes transformações. As construções românicas serviam fins bélicos. As góticas são mais subtis, menos robustas estruturalmente e de uma verticalidade espantosa rasgada por vitrais. A luminosidade obtida pelas entradas de luz no trifório, clerestório e na ábside, associada à plasticidade que os arcos quebrados trouxeram, remetem para uma relação mais pacífica entre o homem e a religião, atraindo mais crentes para a igreja. As igrejas góticas apresentam uma enorme leveza conseguida através das abóbadas nervoradas, sustentadas por contrafortes e arcos portantes exteriores, sendo a sua planta quase sempre em cruz latina. No estilo gótico surge o arco quebrado. Apesar de se acreditar que possa ter sido utilizado anteriormente pelos assírios, é composto por 2 segmentos de circunferência com centros distintos. Veio substituir o arco de volta perfeita, utilizado até então, pois este distribui melhor as forças, dando a possibilidade de edifícios e vãos mais altos e esguios. Este tipo de arco vai surgir na Sé de Évora e também na fachada do Palácio dos Duques de Cadaval, que se trata de uma construção gótico-manuelina que nasce no século XIV e é implantado sobre as antigas muralhas do Castelo de Évora e, consequentemente, apresenta vestígios deste anterior palácio na sua estrutura. Outro tipo de arco associado ao período gótico é o arco abatido, que surge no interior da Sé de Évora. Possui uma forma achatada e é composto por 3 curvas de centros diferentes. Surge também na entrada do Convento de Lois, construído no século XV num estilo gótico-manuelino, já com algumas características renascentistas. Também em Évora, a Igreja de São Francisco, construída entre 1480 e 1510, também no estilo gótico-manuelino. As naves têm abóbadas ogivais originadas pelos arcos quebrados do claustro. Esta igreja apresenta uma fachada irregular, com arcos quebrados, um de volta perfeita e um arco em ferradura, cuja curva é mais ampliada que um semicírculo e que, como o nome indica, tem forma de ferradura. No século XIV, a Europa entra no Renascimento. Surgiu na Península Itálica, na transição do feudalismo para o capitalismo, produto das cidades que floresceram no centro e norte de Itália, como Ferrara, Milão e Veneza, e resultado de um período de grande expansão económica e demográfica. O Renascimento apresenta uma evolução de mentalidades e cultura da Europa, pois o homem torna-se o centro dos interesses e desenvolve uma curiosidade e vontade de saber que se manifesta através da redescoberta da antiguidade clássica. Os principais traços do Renascimento foram a imitação das formas clássicas, pois a arquitetura, sendo harmoniosa e equilibrada, assumiu o humanismo e individualismo da época. Era virada para o homem, como acontecia na Roma clássica, pois ele é o centro e medida de todas as coisas, como dizia Protágoras. Esta arquitetura tem uma forma ideal definida pelos cânones. Há uma ordenação racional do espaço e as igrejas voltam a ter a planta central. A arquitetura transforma-se assim numa atividade intelectual. O Renascimento e o Gótico conviveram durante mais de 200 anos. No início, rivalizaram entre si, mas passaram a completar-se, pois grandes obras renascentistas não poderiam ter surgido sem o conhecimento da técnica do Gótico. Ao contrário do Gótico,
O arte no Renascimento tinha uma forma curvilínea, de pura inspiração romana clássica. Reutiliza-se o arco de volta perfeita como arco de eleição, pois representava a busca da beleza mais perfeita e a influência da composição formal da natureza. A Igreja da Graça foi o primeiro monumento renascentista de Évora. Foi projetado pelo arquiteto Miguel Arruda e Nicolau de Chantereine, e as suas obras iniciaram-se em 1524. Tem elementos puros renascentistas e traços da gramática maneirista, como o claustro, de planta retangular com arcos geminados de volta perfeita. A cobertura da igreja é hemisférica, decorada por caixotões geométricos, assentes também em arcos de volta perfeita. Também renascentista, o Aqueduto da Água da Prata foi inaugurado em 1537, edificado no reinado de Dom João III e projetado pelo arquiteto régio Francisco de Arruda. O arquiteto procurou que o aqueduto tivesse um aspecto romano pela materialidade e pela utilização de arcos de volta perfeita já encontrados na muralha de Évora. O convento de Bom Jesus de Valverde, mandado edificar no século XVI pelo cardeal infante Dom Henrique, possui uma capela inspirada em modelos clássicos italianos, sendo por isso também ela renascentista. Tem uma planta centralizada, em cruz grega, um corpo central octogonal com 4 capelas radiantes e espaços divididos por arcos de volta perfeita. No Colégio Espírito Santo existe na fachada oeste, no Largo dos Colegiais, um portal renascentista originário de uma capela da igreja do convento de São Domingos. Por fim, pode-se concluir a existência de uma grande riqueza arquitetónica de Évora. Esta cidade, repleta de inúmeros ecletismos, reflexo da complexidade histórica, é profundamente assinalada pela ocupação de vários povos culturalmente amplos e marcada pelos testemunhos deixados pelos mesmos.